Bom dia, boa tarde, boa noite, primeirão! Beijo no coração de vocês! Tudo bom, galera? Tudo bom? Continuando a nossa aula anterior, o que nós estamos estudando? Na aula anterior, nós estudamos agentes do relevo terrestre, agentes externos do relevo terrestre. Hoje, nós vamos continuar o livro 2, capítulo 3, nós vamos estudar as formas de relevo terrestre, marítima e as classificações do relevo do Brasil. Então são dois temas. É um assunto muito grande. Então eu quero pedir a vocês que prestem bastante atenção, porque eu passei um monte de exercícios sobre esse assunto, tá? Pra gente reforçar, pra gente aprender. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, por favor, preste atenção nas imagens. Falar de relevo, falar de forma de relevo, falar de qualquer situação nesse sentido, você tem que ter a imagem. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos falar sobre as formas de relevo. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa do que é uma planície, percebeu? Terreno plano, né? Aqui nós temos as chapadas, é um terreno de formação rochosa acima de 600 metros. Nós temos um planalto, que é uma área, vamos colocar assim, de acima das planícies, que chega a mais de 300 metros. Nós temos as escarpas, que é esse terreno íngreme próximo de um planalto. Nós temos uma montanha, que é as regiões mais elevadas, resultante das forças endógenas. E nós temos uma depressão, que são áreas rebaixadas. Então, essa imagem aqui é uma imagem ilustrativa de que é uma planície, uma chapada, um planalto, uma escarpa, uma depressão e uma montanha. Preste atenção, vai adiante. Nós temos aqui um mapa do mundo, por favor, primeiro ano. Por favor, sempre que você estudar geografia física e geografia humana e econômica, sempre é importante você cartografar. O que é cartografar? O que é cartografar? Cartografar é olhar o mapa, interpretar o mapa. Tudo hoje é mapa, é visual, é visual. Então você está vendo aqui agora a legenda deste mapa. Esse é o mapa do mundo de relevo. Então você vai descobrir que as áreas mais escuras são as montanhas. Então nós temos montanha aqui na América, nós temos montanha aqui na África, no sul da Europa, na Ásia, são as montanhas. Aí depois nós temos as áreas amarelas, que são as mais os planaltos. As áreas verdes são mais as planícies. E as regiões intermediárias aqui são as serras ou planaltos chapadas. Então, este mapa do mundo vai mostrar como é o relevo na América, como é o relevo na África, na Eurásia e na Oceania. Caros alunos, o mapa do mundo ele ajuda a gente a fazer isso. A enxergar o mundo, a decifrar, a rasgar o coração do mundo mesmo. Vamos adiante. Vamos lá, vai. O que é o relevo? É uma forma de superfície do planeta Terra. Origina-se e transforma-se sob a interferência de dois tipos de forças. Então, o relevo, que é isso, essas ondulações que nós encontramos no planeta Terra, essas ondulações, elas são resultantes de duas forças que interferem nele. Primeiro, as forças internas, que nós chamamos de agentes endógenos. Lembram? Tectonismo, vulcanismo, epirogênese, orogênese. Lembra daquilo? Então, aquelas são as forças internas. Elas geram as dobras, geram as montanhas, os planaltos antigos. E os agentes externos, que nós estudamos na aula passada. A água, né? O vento, as geleiras. Tudo isso vai fazendo o que é o relevo. Vai adiante. Corresponde, então, ao conjunto de formações de formas apresentada na litosfera. Então são as ondulações do planeta Terra. Essas formas são definidas pela estrutura geológica, combinada com as ações da dinâmica interna e externa da Terra. Então todo relevo tem uma estrutura geológica. Todo relevo ele está em cima de uma estrutura geológica. Nós já estudamos isso, lembram? Dobramentos modernos, terrenos recentes, escudos cristalinos, são planaltos, dobramentos modernos, são montanhas, bacia sedimentar, são planícies. Vai adiante. Antes de falar do relevo terrestre, o seu livro traz dois tipos de situações interessantes. Cara, legal isso pra caramba. Primeiro, o relevo marinho. Vocês estão achando que
tudo acaba ali no mar e não tem nada lá embaixo? Não tem como. Então, aqui está o continente. Faça de contas que nós estamos indo para Marataízes, Guarapari, Kennedy, Piúma, Iriri. Nós temos um continente. Aqui está a parte que, depois do continente, quando se encontra com o mar, é a plataforma continental. Essa é uma característica, é o primeiro tipo de forma de relevo submarino, que está embaixo d'água. Tá? Depois nós encontramos a talude, que é uma região intermediária. Aí depois nós vamos encontrar, né, as colinas abissais até a fossa abissal, que é o lugar mais profundo que tem no interior. É lógico que existe um monte de denominações que vocês vão ver no decorrer do restante dessa aula. Mas o mais importante é a plataforma continental, é a talude e é a fossa abissal, que é o lugar mais profundo. Vai adiante. Plataforma continental é a continuidade do continente. Ela é aquele prolongamento da planície costeira em direção ao fundo dos oceanos. Ela apresenta um declive suave. Então você vai descendo para o mar, você vai vendo assim um declive. Chega a ter 200 metros de profundidade. E é ali que nós encontramos o petróleo. Então, onde se explora petróleo? Nas plataformas continentais. Nunca se esqueçam disso, tá, galera? Nunca se esqueçam disso. Aqui no Espírito Santo, a exploração do petróleo são nas plataformas continentais. Em Kennedy, nas plataformas continentais. Em Campos, nas plataformas continentais. Tá bom? Talude é a porção do relevo submarino que caracteriza por uma inclinação acentuada. Ela começa com 200 metros e chega a dos 2.000 metros. Então, talude é a parte intermediária entre a plataforma continental e a zona abissal, ou a zona pelágica, que é a região mais profunda que tem lá. Tá bom? Vai adiante. Além dessas estruturas, temos os montes marinhos, quer dizer, que são aquelas serras que se encontram no fundo do mar. Nós temos as ilhas oceânicas, que se formam a partir de um vulcão. Nós temos a dorsal mesoceânica, que são as cadeias de montanhas que tem no fundo do mar. E nós temos a bacia oceânica, que chega a 5.000 metros de profundidade, onde você encontra matéria orgânica e sedimentos. Vai adiante. O relevo terrestre, então, ele resulta de quê? Lembram? Das forças internas que criam as dobras e da força externa que criam o modelado. É isso que forma o relevo. Vai adiante. Então aqui, por exemplo, você tem as forças internas, o vulcanismo, e a força externa, a água. Vai adiante. Então, as formas são planície, planalto, depressão, montanha. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção nessa imagem. Planície, planalto, tá? Para você perceber. Montanha também. Agora, depressão. São dois tipos de depressão que existem. Preste atenção. Essa é a depressão relativa. Depressão relativa é uma área rebaixada, mas está acima do nível do mar. É isso que o Brasil tem, tá? E o que é uma depressão absoluta? É aquela área rebaixada que está abaixo do nível do mar. Tá vendo aqui a linha de nível do mar? Então, a depressão absoluta é o lugar mais profundo na parte continental, onde, é lógico, você vai ter uma área desgastada na parte continental. A depressão absoluta mais famosa do mundo é do Mar Morto, que tem 396 metros abaixo do nível do mar. As depressões brasileiras são chamadas de depressões relativas. Vai adiante. Vai. Principais formas de relevo, já falamos. Vai. Montanha, planalto, planície, depressão, não se esqueça da absoluta e da relativa. Observação, presta atenção, vamos ficar aqui. Cada uma das formas de relevo pode receber denominações diferentes, conforme suas dimensões e particularidades morfológicas, conforme suas formas. Assim, por exemplo, uma pequena montanha é chamada em geral de morro. Então aí você fala assim, volta. No Brasil não tem montanha, nós temos morros, mas morros são montanhas antigas, geologicamente falando, tá bom? E o alinhamento de morros nós chamamos de serras. Vai adiante agora. Forma de relevo continental. Montanha, ação de força tectônica, quer dizer, forças internas. Elas podem ser montanhas jovens, formado recentemente na era Cenozoica. O Brasil não tem isso, né? E montanhas velhas, nas eras mais antigas, como, por exemplo, a pré-cambriana, né?
paleozoica, né? Aí o Brasil tem esse tipo de formação montanhosa, as montanhas velhas. Aqui nós temos exemplo das montanhas jovens. Aqui, por exemplo, está falando da Patagônia, faz parte da Cordilheira dos Andes. Vai adiante. O Planalto, superfície onde predomina intenso processo de erosão. Todo Planalto predomina a erosão. Toda montanha predomina as forças internas, montanhas jovens. Montanhas velhas predomina as forças externas, tá bom? Vou te repetir, ó. Montanha nova predomina as forças internas. Montanha velha predomina as forças externas. Planalto predomina as forças externas. Situa-se entre 200 e 2.000 metros de altitude. Eles apresentam forma diferente, ó. Pico, tipo Pico da Bandeira, Pico do Itabira, Chapada, que você encontra muito isso lá no Brasil Central. Morro, como nós temos em Cachoeiro, vários deles. Escarpas são esses terrenos íngremes, mas que precede, né, pode ser um morro ou uma chapada, tá? Colina, você percebe que é um terreno mais mamelonar, tipo uma meia laranja. E cuesta, forma de uma cunha. Então, esses são os modelos, né, de forma de planalto que nós temos. Aqui nós temos um exemplo, o Morro do Painácio na Chapada Diamantina, na Bahia. Olha aqui, ó. É um terreno meio chapado. Vai lá, diante. Forma de relevo, planície. Pouca irregularidade e forma quase plana. Baixa altitude, vai até 100 metros. Sedimentação constante. Vou repetir então, hein? Montanha, não se esqueça. As montanhas jovens, forças internas. Montanhas velhas, forças externas. Planalto, desgaste. Planície, sedimentação. Tá? Existe planície litorânea, como por exemplo o litoral do Brasil. Existe planície fluvial, que é próximo dos rios. E existe planície lacustre, próximo dos lagos. Vai. E depressão? É a parte mais baixa em relação às formas que a circundam. Nunca se esqueçam disso. Depressão é uma área rebaixada em relação às áreas próximas. Então ele pode estar entre um planalto e uma planície, ele pode estar entre dois planaltos, ele pode estar entre duas planícies, tá bom? Apresenta uma leve inclinação e são também caracterizados por um processo de erosão, que é um aspecto determinante da sua formação. Quando a depressão se encontra abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressão absoluta, já falamos isso. O Mar Morto é um exemplo. Mas no caso aqui, a depressão sertaneja de São Francisco é uma depressão que não é absoluta, é relativa. Tá bom? Vai adiante. Karster. Agora sim. Eu estou trazendo um tema muito intrigante e muito interessante que o seu livro, tá? Ele tem por objetivo fazer você resolver a questão número 9 de aprendizagem. Para resolver essa questão 9 de aprendizagem, o seu livro traz, de forma bem resumida, o que é um cache. Ou o que é um karster. Depende da pronúncia. Na prática, é uma caverna. Então, como é que funciona o relevo de uma caverna? Caros alunos, eu fui pesquisar sobre esse assunto. Como ele é intrigante. O Brasil tem tantas cavernas, tem tantos lugares e tantas cavernas que são exatamente isso. Como é que funcionam essas cavernas? São fruto das ações e forças que atuam no planeta há milhões de anos. Resultado de um lento e delicado processo de desconstrução e reconstrução do ambiente. Sua existência, na maioria dos casos, está intimamente ligada a um tipo de terreno internacionalmente conhecido como karster. Literalmente pode ser traduzido como uma paisagem composta por rochas calcárias. Então, toda rocha calcária, dependendo dos milhares de anos que atuou sobre ela, a água, o rio e etc., ela se transforma nesse tipo de caverna. Eu vou passar para vocês, porque eu vou andar alguns slides aqui, que fala desse assunto, mas eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu estou pedindo para vocês assistirem além da minha aula. É um vídeo de vamos colocar assim, uma viagem de atividades de pesquisa numa dessas cavernas. O cara vai mostrando tudo o que acontece ali. É fantástico, caros alunos. É bom você ver, porque são as belezas das paisagens naturais do Brasil. Vai adiante. Então aqui eu estou mostrando uma imagem interna de uma gruta, uma caverna. Vai adiante.
Vai adiante. Essa nomenclatura aqui, né? Aí mostra como é que se forma a karstificação de um terreno. As rochas, como é que elas vão fazendo, né? A permeabilidade vai permeando o solo através de fratura. O processo de karstificação, iniciado a combinação de água da chuva com o rio e dióxido de carbono, que vai perfurando aquela rocha. Vai adiante. O relevo acidentado, as formações kársticas, os algares, as dolinas, vai adiante. Aí depois ele começa a colocar um monte de conceito que você não vê, porque ele está debaixo de uma caverna dessa. Vai adiante. Continue. Aqui eu trabalho todos. E esse vídeo ilustrativo, ele vai mostrar exatamente como é que funciona tudo isso. Esse vídeo é pequeno, tá, galera? São 4 minutinhos só. Mas ele é fantástico, porque o cara consegue fazer em 4 minutos uma aula, né, visual disso. É um professor de geografia que visita uma caverna dessa e vai lá com um monitor, uma pessoa que conhece e vai fazer todo um histórico de como é que funciona. Isso é melhor você vendo, assistindo o vídeo. Então eu vou indicar você para assistir isso, para você entender a questão número 9, tá bom? Do seu livro. Vai adiante. Aqui você consegue ver os conceitos que eu trabalhei na aula passada, no slide anterior, percebe? Então aqui você tem a ressurgência, que é o movimento de água, o nível de água atual, aí vai criando essas perfurações no terreno, formando um sumidouro de água, formando uma dolina de colapso, uma caverna vertical. Aí você vai entender a imagem que o seu livro traz na página 9. Gente, o que aconteceu na reportagem da página 9 é que alguns rapazes ficaram numa dessas cavernas num tempo de muita chuva. Isso aconteceu lá no sudeste da Ásia. Tá? E aí, para você entender por que eles estavam lá, você tem que entender que debaixo da terra existe esse tipo de formação. É uma forma de relevo. Tá bom? Vai adiante. Bom, agora nós vamos falar do relevo do Brasil. E o relevo do Brasil, aqui, para começar, nós temos que falar da estrutura geológica do relevo do Brasil. Aqui nós temos, rapidinho, um resumo dessa estrutura geológica. Primeiro, nós temos no Brasil a presença de terrenos fanerozoicos e terrenos de cobertura neoproterozoica. Tá? Neoproterozoica. Do grupo de araras e mambuí são denominações para essas coberturas neoproterozoicas. Cobertura paleomesozoica, você percebe que todos os termos que eu estou usando e que está usando esse mapa, olha a cartografia, olha como se deve cartografar um mapa. Então aqui para você entender essas nomenclaturas aqui, você tem que recordar o tema era geológico da última aula. Então o que é um terreno fanerozoico? É um terreno a partir do proterozoico para cá. O que é um terreno de cobertura neoproterozoica? A partir do proterozoico para cá. Quer dizer, depois do proterozoico, possivelmente o mesozoico. O que é um terreno mesoproterozoica? Que mescla formações proterozoicas e mesozoicas. E aí você vai vendo. O crato amazônico, escudo das Guianas, é um crato amazônico. Formação cratônica, rochosa, antiga. O crato amazônico ao sul, escudo do Brasil Central, é o Planalto Central. Depois o crato do São Francisco, é um planalto também. Depois nós vamos encontrar aqui, né, praticamente essa coloração aqui indica que nós temos no Brasil, né, vamos colocar assim, formações planálticas e terrenos sedimentares. Isso aqui é tudo formação sedimentar, ó. Sedimentar. Tudo isso aqui é formação sedimentar, galera. Paleozoico, quer dizer, são planícies na prática. Mas você vai ver daqui a pouco. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Vai adiante. O relevo brasileiro. Então, resumindo, 64% do terreno brasileiro é bacia sedimentar. E tem combustível fóssil. Pode apresentar, tá? Não necessariamente tem, mas pode apresentar. Não é suscetível, mas não quer dizer que tem, tá bom? E 36% do escudo cristalino. Cuidado com isso. Então, nós só temos 2 tipos de terreno geológico no Brasil. Bacia sedimentar e escudo cristalino. Nós não temos dobramento moderno no Brasil. Já te falei isso, tá? Vai adiante. Aqui nós temos um mapa detalhado, esse mapa eu já mostrei na última aula, de todos os tipos de terrenos do Brasil classificado por era geológica. Isso aqui é para você entender
que nós podemos mapear geologicamente um país, uma área, uma região? Isso depende dos geólogos, né? Essa profissão muito importante para o estudo das rochas, dos recursos minerais, mas ao mesmo tempo para você fazer cartografar uma região. Isso é importante. Vai adiante. Mapa do relevo Brasil. Então aqui nós temos também uma caracterização com nomes e cores. Cuidado, tá, galera? Cuidado. Mapa é sempre bom saber. Aqui é uma maneira de você fazer o mapeamento de uma região. O que é o mapeamento? Você tem as cores e os nomes. E faltam as características. Vamos adiante. Então vamos falar sobre o relevo brasileiro. Característica, como já falamos, predomina o planalto de baixa altitude. O relevo brasileiro não possui grandes altitudes. Não tem nada no Brasil acima de 3.000 metros. Esse fato pode ser explicado pela antiguidade dos terrenos. Então, em geral, pré-cambriano. Então, os terrenos que fazem o relevo brasileiro ser o que é hoje são terrenos muito antigos, que vêm sofrendo o ataque do agente de erosão. O que é isso? As forças externas. A chuva, né, a temperatura, as geleiras, possivelmente, na região, na parte oeste, próximo da Cordilheira dos Andes, né, ação da água do mar, por aí vai. Planalto e planície de depressão são as principais formas de relevo do Brasil. O Brasil não apresenta cadeias de montanhas de dobramento moderno. Já falei isso com vocês. Não se esqueçam disso, tá? Vai adiante. Vamos falar a classificação do relevo brasileiro. Olha bem, caros alunos. Em todo estudo que você vai ter de geografia física, para cada tema desse estudo da geografia física, você vai ter umas visões da geografia física do Brasil de forma diferenciada, que nós chamamos de classificar aquele tema. Classificar é você mostrar as diferentes opiniões na história do estudo daquele assunto. Por exemplo, para estudar o relevo brasileiro, nós vamos estudar as classificações do relevo brasileiro. São 3. Não se esqueça, são 3 nomes que você tem que saber. Tem que olhar os mapas, tem que saber o que eles pensaram, por que eles pensaram aquilo, e pronto, como é que era o Brasil nessa época. Quando a gente for estudar clima, vamos falar de 3 classificações climáticas também. Quando a gente for estudar vegetação, vamos falar de 2 classificações nas formações vegetais. Quando a gente for falar do solo, são vários modelos de classificação do solo. Vocês vão ver isso na próxima aula. O que na prática significa que o importante nesse assunto aqui é você entender o seguinte: no decorrer da história, o Brasil passou por várias análises sobre as formas de relevo. Então, quando eu aprendi a estudar relevo, eu não tinha na minha cabeça uma das classificações que vocês vão ter hoje. Quando eu fiz faculdade, eu não tinha isso ainda. Então eu só aprendi 2 formas de classificar o relevo brasileiro. Vocês já estão aprendendo 3. Possivelmente, daqui uns 4, 5 anos, vai ter mais uma. Já tem uma já sendo construída pelos especialistas. Mas que eu não vou trazer o mapa aqui, porque isso não importa para vocês agora. Mas os geógrafos, eles vão cada dia mais pesquisando, usando instrumentos cada vez mais eficazes, mais técnicos, e vão trazendo cada vez informações mais precisas, mais detalhadas, com melhor rigor de pesquisa científica. É isso que vai acontecendo quando se estuda o tema relevo. Então, nós vamos trabalhar 3 formas diferentes de ver o relevo brasileiro. A primeira, aqui eu tenho muito bom um resumo. Eu preferi que vocês assistissem. Primeiro preste atenção na minha aula, depois vão assistir. E depois em detalhes. Esse muito bom aqui é um resumo das classificações. E esse em detalhes aqui, o cara viaja. O que ele faz diferente do professor de vocês, ele usa imagem. O vídeo dele é bem trabalhado, porque afinal de contas tem uma estrutura para ele mostrar as imagens que ele mostra. Eu faço o quê? Eu estou dando uma aula com menos recursos técnicos, né, galera? Vamos adiante. Então, vamos começar a primeira classificação do relevo brasileiro. É a classificação desse cidadão aqui, chamado Haroldo Azevedo, feita em 1949. Esse cara foi o primeiro a pensar o relevo brasileiro. Foi o primeiro. Ninguém tinha pensado de forma bem concreta o relevo do Brasil antes dele. Existiam outros geógrafos, já tinham uma noção, né, do relevo brasileiro. Mas o Haroldo Azevedo foi o primeiro a dizer o seguinte: vamos classificar o relevo brasileiro baseado na altimetria. O que é isso? Cota altimétrica. Então, para ele, o que era planalto, o que era planície, tinha a ver com a altura. Então, por exemplo,
Planaltos são relevo acima de 200 metros. Ponto, acabou. Planícies são relevo abaixo de 200 metros. Pronto, acabou. Então, para o Haroldo Azevedo, o Brasil tinha planalto e planície. Então, por exemplo, aqui, ó, Planalto das Guianas, Planalto Meridional, Planalto Central, Planalto Brasileiro, ou Planalto Atlântico, Planície Amazônica, Planície do Pantanal e Planície Costeira. Então, para o Haroldo Azevedo, gente, preste atenção. Ele usou a seguinte técnica, ou o seguinte, vamos colocar aí, o tipo de característica que ele trouxe para fazer a defesa dele, as cotas altimétricas. Mas, professor, pode isso? Não é questão de pode ou não. Olha o ano que isso aconteceu, 1949. Em 1949, o que o homem tinha de conhecimento técnico? Então ele usou as cotas altimétricas como se fosse a definição dele. Vai adiante. Então, planalto, superfície ondulada, acima de 200 metros de altitude, e planície, superfície aplaneada a menos de 200 metros de altitude. Então a divisão dele é Planalto Guiana, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional, Planície Amazônica, do Pantanal e Costeira. Tá bom? Vai adiante. Segunda classificação, 1970. Depois eu vou contar uma historinha sobre esses três, tá? São 3 classificações, depois eu vou contar uma historinha para eles. Classificação do geógrafo Assis Absaber. Esse cara fez uma classificação onde ele estudou o relevo brasileiro através da fotogrametria, tá? E também ao processo de formação de cada unidade de relevo. Processo de formação quer dizer o quê? Para o Assis, planalto é uma superfície desgastada. Peraí, você falou isso lá atrás. O conceito de planalto que nós temos hoje é uma superfície desgastada, é um conceito do Assis. O conceito de planície como uma superfície sedimentar é o conceito do Assis. Assis é o nome que eu disse, tá? Tem alguns professores que falam Asis, tá? Então, para ele, toda forma de relevo ou era desgastada ou era sedimentar. Então, para ele, disse assim, o Brasil, ele desprezou o nível altimétrico e disse que o Brasil tinha, por exemplo, Planalto das Guianas, Planalto Central. Ele subdividiu mais os planaltos e passou também até a achar que o Brasil tinha as terras. E as planícies, praticamente ele repetiu. Planícies de terras baixas amazônicas, do Pantanal, costeira, tá? Na classificação Absaber, é considerado que os planaltos predominavam erosão e as planícies predominavam sedimentação. Essa é a classificação dele. Então, o que significa um planalto? Que no decorrer do tempo, aquela formação foi desgastada. Isso é planalto. O que é uma planície? No decorrer do tempo, tempo geológico, tá, gente? No decorrer do tempo, predominou sedimentação. Vai adiante. Então, ele, já fomos... Isso aqui é só para você ilustrar, tá? Quanto mais você lê isso aqui, melhor para você. Vai adiante. Agora vamos ao terceiro cidadão. Então, os terceiros cidadãos, você percebe que há uma diferença muito grande entre os mapas dos 3 caras que fizeram o relevo brasileiro. O mapa do Haroldo, você tem 8 ou 9 formações de relevo. O mapa do Assis, você já tem 11. E o mapa do Jurandir Ross, você vai ter 28 formas de relevo. E, pela primeira vez, você vai encontrar alguém dizendo que no Brasil nós temos planaltos, planície e temos depressões. Os outros 2 geógrafos não falavam que o Brasil tinha depressão. Essa já é a primeira diferença. Vai adiante. Na nova classificação feita pelo professor Jurandir Ross, ele buscou reunir alguns critérios. O seu livro traz tudo isso, tá, galera? Traz tudo isso. Tá? Eu vou te mostrar aqui as páginas que ele fala isso, ó. A página que o seu livro fala 25, 24, 25, 26, 27, 28, vai até a 29. Tudo isso que eu estou falando, tá bom? Então ele usou alguns critérios para fazer o estudo dele. Primeiro, a geomorfologia do terreno. Geo é geografia, morfologia, forma. Então ele analisou as características estruturais da informação geológica estrutural do terreno. Gente, é lógico que ele levou em conta o nível altimétrico, mas ele levou também a forma, a origem geológica disso. Quando que isso apareceu? Em que era? Qual é a forma dela? Segundo,
O clima, geomorfoclimático. Quer dizer, essa forma de relevo, no decorrer da história, passou sob a ação desse clima. Então ela passou a ser, de repente, é uma forma antiga, estrutura antiga, mas sobre ela tem uma estrutura sedimentar. Então ele mesclou, ele fez um estudo profundo, aprofundado do terreno. A história desse cara é que ele demorou 20 anos fazendo uma viagem pelo Brasil, com um projeto chamado Radando Brasil, ou Radar, onde ele foi fotografando junto com essa equipe, né, do governo federal e mapeou o Brasil de canto a canto. O livro dele é um livro que tem 200 páginas, onde ele trabalha os detalhes dessa classificação, com características particulares de cada uma delas. Eu não vou querer cobrar isso de vocês, é lógico, mas no final eu vou dizer quais são as que você tem que saber. E a escultura, ou seja, a característica morfoestrutural, na prática, como os agentes externos atuam naquele terreno. Vamos lá então, o que ele fez? Então o Jurandir Ross utilizou as fotos aéreas, o projeto Radando Brasil, que eu já tinha te falado, e formulou uma classificação do relevo brasileiro, elevando para 28 o número de grandes unidades de relevo. Então, para ele, né, ele, ao invés de se prender às divisões anteriores entre Planalto e Planície, introduziu o conceito de depressão, que não tinha nas classificações anteriores. Não se esqueçam disso. Então, ele destaca que o Brasil tem Planalto, é uma superfície irregular, altitude acima de 300 metros, e produto da erosão. Planície, uma área plana formada por acúmulo de sedimentos recentes. E depressão, uma superfície entre 100 e 500 metros de altitude com inclinação suave, mas plana e planalto em relação ao processo dela foi a erosão. Vai adiante. Aqui, um mapa para você começar a memorizar. Você percebe que ele coloca aqui corpo a depressão, corpo a planície e corpo a planalto. O que antigamente a gente achava que era a planície amazônica, nos mapas anteriores, você percebe que a planície amazônica diminuiu o seu tamanho. Olha, 23. Ó, 23 é a planície Amazonas, tá? Aí você vai encontrar aqui também os planaltos. Olha a denominação que ele vai trazer. Planalto em bacia sedimentar, quer dizer, um planalto formado em uma área sedimentar. Planalto de cobertura de plataforma, planalto antigo. Planalto cinturão orogênico, planalto em áreas dobradas, mais antigas. Planalto cristalino arqueado, planalto da época arqueozoica. Então ele estudou com riqueza de detalhe. E planície? Planície é aquilo que você sabe mesmo, né? Uma área sedimentar, e depressão é uma área rebaixada. Então vamos lá. O que você tem que saber sobre esse assunto? No final a gente vai mostrar o mapa de novo, mas eu quero que você saiba o seguinte. Normalmente é isso que cai nas provas. Normalmente. Ele te dá um mapa, grifa nesse mapa uma área de perfil e quer que você identifique os perfis de acordo com o mapa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a área 1, eu tenho a área 2, eu tenho a área 3. Ó, área 1, área 2 e área 3. Professor, 1, 2, 3. Então, o que é 1 aqui? Vai ser 1, 2, 2, 3, 3? 1, 2, 1, 3, o que vai ser? Então, para você treinar essa questão, eu já estou trazendo uma possível resposta. Essa região aqui do 1 é a região norte, você sabe disso. Essa região 2 aqui é o nordeste, você já sabe disso. E essa região 3 aqui envolve o centro-oeste e sudeste. Então você tem que observar aqui algum nome que possa trazer para você uma característica ou de alguma identificação de uma dessas regiões. Então vamos lá, começando, hein? Aqui é o norte, já está falando, ó, perfil do norte. Então, planície amazônica. Então, o 1 vai ser o 1 mesmo. Percebe como é que é o relevo do 1? Planaltos, planície, área sedimentar, mais planalto. Olha o 2, é o nordeste. Percebam? Áreas de planície, planalto, depressão, planalto de serra e litoral. Então, o 2 é o 2. E o 3? O 3 você percebe que pega lá no centro-oeste e vai até praticamente o litoral do Espírito Santo, ó. Espírito Santo não, São Paulo. Aí você vê aqui a planície Pantanal, Planalto Serras do Paraná, Bacia do Paraná, depois temos a Bacia do Paraná, aqui os serras do litoral até a região do litoral do Brasil. Vai adiante. Perfil do relevo brasileiro, perfil 1.
Perceba o que ele trouxe de riqueza de detalhe. Nenhum dos outros geógrafos tinha pensado em trazer tantas informações que são os perfis do relevo. Então aqui é o perfil do norte. Então ele é noroeste e sudeste, cerca de 2.000 quilômetros, vai das altas serras de Roraima, tá, essa região aqui, até as planícies da margem do rio Amazonas, até lá próximo da bacia do rio Amazonas. Então você percebe que nós temos serras, nós temos planícies e entre as planícies um planalto, uma depressão e planalto sul-amazônico. Vai adiante. Agora, outro perfil. Mesmo perfil daquele, só com mais riqueza de detalhe. Ó. O A, terreno cristalino, terreno sedimentar e terreno cristalino. Então você percebe que na Amazônia prevalece dois tipos de terreno. Cristalino, que é antigo, é uma formação planáltica, desgastada. Sedimentar, quer dizer, uma área de acúmulo sedimentar, onde está a bacia amazônica, outro rio Amazonas. E planalto sul-amazônico, que também tem uma parte dele em área cristalina e em área sedimentar. Vai adiante. Outro perfil do relevo brasileiro, o perfil do rio Parnaíba. É do Nordeste, ó. Rio Parnaíba, Planalto Chapada da Bacia do Parnaíba. Depois, depressão sertaneja, depois tem o Planalto Borborema e depois tem o litoral. Vai adiante. E o terceiro modelo é o centro-oeste e sudeste. Então você percebe que no livro dele, é lógico, ele vai trazer um perfil para cada região do Brasil, para cada área de detalhe. Mas aqui nós estamos trazendo um para o norte, um para o nordeste, um para o centro-oeste e o sudeste. Você tem que saber sobre eles. No seu livro, esses perfis estão, quer ver? O do norte, na página 27. Ele é similar a esse que eu estou fazendo aqui, tá? Esses três que eu mostrei aqui no quadro agora são iguais no seu livro. Ó, na página 26 tem o perfil A, perfil B e perfil C. Então ele explica o que é o perfil A na página 27, com imagens, o perfil B, que é do Nordeste, na página 28, e o perfil C na página 28 e 29. Então, na prática, tudo isso que está mostrando aqui, o seu livro traz explicando as formas. Vai adiante. E do Sudeste já falamos também. Vamos adiante. Tá bom? Vamos. Perfil do estado do Paraná. Então, a partir de agora, nós podemos pegar perfil de todas as regiões do Brasil. Porque essa classificação do relevo trouxe a riqueza de detalhes. Inclusive, o que é perfil, galera? É você ver de lado. Normalmente a gente vê os mapas de cima. Aqui nós estamos vendo o mapa de lado. Então você consegue saber o que é uma rocha sedimentar, o que é uma rocha vulcânica, no caso aí do Paraná, o que é uma rocha cristalina, vai adiante. E é comum cair isso na prova, perfil A, perfil B. Onde é o perfil A, perfil B? O A é o quê? O B é o quê? É A1, A2 ou A3? B1, B2 ou B3? O que é? Primeiro, ó, você não esquecer, ó. Rio Parnaíba. Parnaíba está no 2. Então é A2. E Pantanal Mato Grossense. Pantanal Mato Grossense não está aqui no 1. Pantanal Mato Grossense está aqui no 3. Então é A2 e B3. Vai adiante. Então, galera, com isso eu fecho essa matéria. Eu sei que ficou extenso, tá? Eu sei. Mas um beijão para vocês. Até a próxima.